Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande rivalidade do contestado clássico entre Grêmio e Juventude, no chamado Greju, que recentemente decidiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, mas que muita gente ainda não considera um derby de fato. Mas que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, porque mano, essa é a série dos clássicos pelo mundo, que retorna agora com um capítulo internacional vindo diretamente da Ligue 1, lá da França, graças ao pedido dos meus parceiros Rodrigo Cândido e Álvaro, que é o criador da página Lille Brasil. Mas eu acho que uma coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes a meta que é de 20 mil inscritos. Que tá pertinho, mas né mano, ainda falta um pouco. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, que o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre o embate entre as duas equipes mais bem-sucedidas da região norte da França, que disputam a supremacia local desde o início da década de 40, época em que justamente aconteceu a única decisão dessa história, a da Copa da França, com a rivalidade só aumentando ao longo dos anos, mesmo com os duelos não sendo tão frequentes assim, apesar de que na atual temporada 2020-2021 os encontros pela elite voltaram. Mas essa inimizade permanece muito ativa porque ela é sustentada por diferenças sociais e econômicas, uma vez que uma dessas cidades é conhecida como industrial e da classe trabalhadora, enquanto a outra é mais da classe média moderna e com orientação internacional. Trata-se do grande Derby do Nord, o clássico francês entre os clubes do Lens e do Lille. Bom, antes de começar a falar sobre a rivalidade em si, eu só queria lembrar aqui que hoje foi dia de eleição no Brasil. E eu espero que você tenha ido votar seguindo todos os protocolos de saúde. E por falar nisso, né, aproveitando o tema, muitos lá na França elegem a rivalidade de hoje como a maior da região norte do país. Muito pelo fato de ambos os clubes serem os mais bem-sucedidos dessa parte da França. Nesse que é chamado, obviamente, de Derby do Norte. Onde de um lado nós temos o Racing Clube de Lens, ou somente Lens mesmo, que foi fundado em 1906. E de outro, o Lille Olympique Sporting Clube Metrópole, também chamado de LOSC, que é a sigla, ou Lille mesmo, que veio bem depois, em 1944. E como eu disse, muitos elegem essa rivalidade como a mais importante. Só que pelo fato de o Valenciennes também ser da região, algumas pessoas usam essa nomenclatura para falar desse outro derby. Mas o mais comum mesmo é chamar esse de Le Petit Derby do Norte. Seria tipo o pequeno clássico do Norte. Enquanto o maior é realmente esse entre Lille e Lens, com a inimizade se originando, além da óbvia busca pela soberania local. Vale lembrar que as duas cidades estão atualmente distantes por apenas 40 km, ou cerca de 25 milhas, e também pelas diferentes visões políticas envolvendo economia e o lado social. Afinal, enquanto o primeiro, que chegou a ser fundado com o nome de Racing Clube Lençóis, adotando a nomenclatura atual um ano depois, é da própria cidade de Lens, que é conhecida como velha industrial da classe trabalhadora, o outro que surgiu de uma fusão de dois outros clubes, o SC Fives e o Olympique Lillois, é da cidade de Lille, que já é mais da classe média moderna e tem uma orientação internacional. Com essa história toda começando dentro de campo em 1937, quando o Lille ainda jogava com o emblema do Olympique Lillois. Mas aí o clássico começou oficialmente do jeito que a gente conhece hoje, lá em 1945, com uma vitória do Lens, pelo placar de 3-1, em duelo válido pela Liga Francesa daquela temporada. E logo nesse início, uma partida em específico ajudou a fomentar a rivalidade e fazer com que o clássico ganhasse repercussão nacional. Uma tal de final da Copa da França de 1947 e 1948, com direito a mais de 60 mil pessoas no estádio, mas que eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Depois disso, os embates ficaram restritos ao principal torneio do país, o Campeonato Francês, onde o Lille viveu a melhor fase e chegou a meter duas goleadas por 5-0 ao longo da década de 50. E assim foi seguindo com certa soberania dos Les Dogs, ou os cachorros mesmo, né, tanto nos confrontos diretos quanto nas conquistas. Afinal, o clube já era nada menos que bicampeão francês e havia faturado a Copa Nacional em 5 oportunidades. Só que esse domínio todo terminou bem no fim da década de 50, justamente quando o clube azul e vermelho sofreu o seu primeiro rebaixamento lá na temporada 1958-1959, com o Lens terminando uma posição acima, se salvando tipo no último segundo. E foi aí que o derby sofreu a sua primeira parada, voltando a ser disputado na elite somente em 1965. E adivinha? Sim, com nova goleada do Lille, agora por 4-0. Dans le deuxième match
1-0 jusqu'à quelques minutes de la fin, on égalise, on marque le but vainqueur sur penalty dans le temps additionnel. À la belle, on s'effondre 4-0. Pouco depois, na temporada 67-68, os dois acabaram rebaixados de forma conjunta e só retornaram com os embates na primeira divisão, já chamada de Ligue 1, em 1975, agora com vitória do Lens pelo placar mínimo de 1-0, que pouco depois conseguiu um importante triunfo por 5-3 em um jogo bastante emblemático. Nesse período entre os anos 70 e 80, enquanto o Lille passou a conquistar apenas taças da segunda divisão, a Ligue 2, o Lens faturou algumas copas regionais, dando indícios de que coisas boas viriam pela frente, sabe? E eles vieram já na década de 90, logo depois que o clube retornou à elite, primeiro ficando nada menos que 7 clássicos sem perder, de 1991 até 1995, depois conquistando 2 taças da Copa da Liga Francesa, e enfim sendo campeão nacional da Ligue 1 em 97 e 98, mas sem contar com o maior rival na elite, já que o Lille havia caído um ano antes, muito por conta de uma vitória do próprio Lens por 1-0 na reta final de 96-97. De notre part, on va essayer de bien s'asseoir dans le match et on gagne 3-1 très logiquement. Depois disso, o clássico infelizmente só voltou à elite no início dos anos 2000, que foram muito importantes para a história dos dois clubes em si e também para a própria rivalidade, já que foi bem nessa primeira década que Lille e Lens conquistaram seus únicos títulos internacionais, na extinta Copa Intertoto da UEFA. Primeiro com os Dogs, os cachorros, em 2004, batendo Leiria de Portugal, e depois com os de Sangue e Ouro em 2005, agora vencendo o Cluj da Romênia. Período esse em que eles também voltaram a se enfrentar nas Copas Nacionais, fazendo o tão esperado reencontro na Copa da França, 57 anos depois daquela grande final de 1948, agora na fase anterior às oitavas de final. Après 1 heure de jeu, Lille et Lens sont à égalité. Na edição de 2004-2005, com nova vitória do Lille por 3-2. Sur Daniel Cousin, l'avant-centre lensois égalise. Tout est relancé. Et nouveau coup de théâtre. Odemwingie dévie le ballon juste ce qu'il faut pour offrir la qualification à son équipe. Os cachorros não indo muito longe, caindo logo na fase seguinte pro Grenoble, e amargando o troco do maior rival 4 temporadas depois, na terceira rodada eliminatória de outra Copa, a Copa da Liga Francesa, que por sinal é o Lens que domina nessa rivalidade, e que eu também vou falar melhor daqui a pouco. Desde então eles só mediram forças pelo campeonato francês mesmo, mas voltando a ficar pequenos períodos sem se enfrentar na elite. Primeiro em 2008-2009, que viu o Lens se reerguer e voltar como grande campeão da segundona, e depois a partir de 2010-2011, quando o Lens foi novamente rebaixado e o Lille, em contrapartida, viveu os melhores anos de sua história. Afinal, além do título da Copa da França sobre ninguém menos que o novo rico PSG, o clube ainda venceu a Ligue 1 pela terceira vez na história, e com direito a 2 vitórias sobre o maior rival. Premier match à Bollard, attention. Oh là là, quel drôle de frappe. Attention à ce ballon. Et le deuxième du Lillois, le voilà. Metendo até um 4-1 fora de casa. Le centre de Mathieu Debuchy, la tête. Et le 4e but pour Gervinho, c'est une correction. E ajudando, obviamente, nesse rebaixamento, com o Lens conseguindo se reerguer em 2014, voltando à elite, mas logo caindo de novo. E pra piorar, sem vencer o grande rival, amargando um jejum que já dura nada menos que 13 anos. Isso porque os de Sangue e Ouro não sabem o que é bater o Lille desde 2007, naquele embate pela Copa da Liga que eu vou falar melhor já já. Desde então foram 9 derbys disputados, com 7 vitórias dos Dogs e 2 empates. O mais recente desses encontros aconteceu na elite desse ano, na atual temporada, 2020-2021, quando o Lille voltou a golear, agora por 4-0 dentro de casa, em partida disputada no início de outubro, já sem torcida por conta da pandemia. Resultado esse que fez com que o clube se isolasse na segunda colocação, com 5 pontos a menos que o grande líder PSG, e deixou o Lens lá na parte intermediária da tabela, mas um pouco longe do rebaixamento. Lembrando que ele já tem duelo marcado para o retorno e está previsto para o dia 9 de maio de 2021, na antepenúltima rodada, a 36ª. Por isso agora eu quero
quero saber de você. Quando que o Lens vai voltar a vencer o maior rival num clássico? E qual dos dois termina à frente nessa temporada? É só deixar sua resposta aqui nos comentários. E como pareceu meio óbvio essa última pergunta, aproveita e fala também se o Lille tem chance de ultrapassar o PSG e bater campeão nessa temporada. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é dos cães de guarda, que começam levando a melhor no campeonato francês, a Ligue 1, com 3-1 em taças, e amplia isso com 6-0 na Copa da França, vendo depois o Lens se recuperar com 2-0 na Copa da Liga e 6-4 na segunda divisão, a Ligue 2, sendo que eles ainda empatam em 1-1 na extinta Copa Intertoto da UEFA. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 110 partidas entre eles, com 34 vitórias do Lens, 42 vitórias do Lille, além de 34 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar dois confrontos pra lá de equilibrados pelas Copas Nacionais. O primeiro na única decisão dessa história, lá na Copa da França, e o segundo 6 décadas depois, na primeira fase eliminatória, agora da Copa da Liga Francesa. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar um pouco no tempo lá pro ano de 1948, que registrou a primeira e até então única decisão da história dessa rivalidade. Desde que virou o Lille que a gente conhece hoje, o clube dominou esse início da rivalidade, com o auge acontecendo bem nessa grande decisão, reunindo mais de 60 mil pessoas no estádio olímpico Yves du Manoir, não sei nem se é assim que se pronuncia, mas fica em Colombes, pertinho de Paris, colocando frente a frente duas equipes pra lá de motivadas, com o Lille chegando sendo o atual bicampeão do torneio e atropelando todo mundo que via pela frente nessa edição de 1948, enquanto de outro a gente tinha o aguerrido Lens, que, mano, vencia meio que na cara e na coragem, e que também queria muito interromper essa boa sequência vitoriosa do maior rival. E quando a bola rolou, sobrou emoção e equilíbrio, com o Lille abrindo o marcador com Van Doren aos 23 minutos, o que logo foi igualado pelo Lens, graças ao gol de Stannis aos 39, mas aí já na etapa final o Lille voltou à frente com Barat, o que novamente foi igualado por Stannis, já no meio do segundo tempo, com o gol do título saindo a apenas 4 minutos do fim, novamente com Barat. É marqué, Lille garde la coupe. Sendo essa a terceira conquista consecutiva dos cães de guarda nessa competição, que atualmente eles já possuem 6, como vocês puderam ver um pouquinho antes, enquanto seu maior rival foi vice pela primeira vez e continua até hoje tentando conquistá-la. 6 décadas depois, a equipe com a alcunha de Sangue e Ouro teve a grande chance de se vingar do maior rival, e na outra Copa Nacional, a da Liga Francesa de 2008, agora no torneio que o próprio Lens domina, ao menos na história dessa rivalidade, com 2-0 em taças, com as duas equipes medindo forças logo na estreia de ambos nesse torneio, na terceira rodada, que era uma antes das oitavas de final, novamente em um período de soberania do Lille, ao menos nos confrontos diretos pelas competições nacionais, principalmente o campeonato francês, apesar de que os dois não conquistavam nada de tão relevante desde o fim dos anos 90. E no duelo disputado no dia 26 de setembro de 2007, no estádio de La Licorne em Amiens, que teve até um público baixo, houve mais uma disputa bastante parelha, e que foi decidida logo aos 6 minutos, graças ao gol de Pieroni pro Lens. Oui, alors que la défense lilloise demande et réclame le hors-jeu, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont arrêtés. En tout cas, Luigi Pieroni s'est pas posé de questions. Contrôle, il se la met sur le pied droit. Voilà, tout le monde pensait qu'il était hors-jeu. Et là, que depois disso ainda passou por Mônaco, Nancy e Le Mans, até chegar à sua terceira final na história, depois de ter conquistado o título de 94 sobre o Montpellier e o de 99 em cima do Metz, mas agora ficando pela primeira vez com o vice nesse torneio, perdendo para ninguém menos que o mais novo rico PSG, enquanto por outro lado o Lille continuava sem nenhuma conquista nessa Copa. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um clássico francês, é uma boa rivalidade, bem curiosa, eu não sabia muito a fundo disso daí, mas aí com meus parceiros me dando essa diquinha básica, eu fiz esse vídeo pra vocês, que como é de praxe no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra vocês assistirem aí todas as rivalidades que eu já abordei nessa série, e aí também, quem sabe, dar sugestão de tema pra novos capítulos, nacionais, internacionais, como foi o caso de hoje, e também até entre seleções. Eu fiz recentemente Argélia e Egito, que foi um baita clássico e deu um bom resultado também. Mas enfim, por hoje é isso, não vou me alongar muito não, que a bateria da câmera já vai acabar, mas mano, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, deixa sugestão de tema aqui nos comentários, não só pra essa série, mas pra todas as outras, também tem 2 de quarta-feira, e é nóis, tamo junto, e mano, se você ainda conseguir, fica em casa, valeu!